E aí, bom demais? Eu sou Arlindo Armando e seja muito bem-vindo ao episódio piloto do podcast do Arlindo. Arlindo Cast? Não sei. Eu fiz uma votação no Instagram e a galera não tá. Quer dizer, tem metade tá gostando, metade não tá gostando. Não sei. Se você quiser participar das votações que eu faço como essa, segue lá, Arlindo Armando. Mas basicamente esse aqui é um piloto, né? Então é o primeiro episódio desse podcast que você vai descobrir o nome assim que ele estiver no ar, que eu não sei se vai ser Arlindo Cast. Eu vou até eu postar esse podcast, eu decido qual vai ser o nome definitivo desse material. Mas basicamente, hoje eu estou aqui para contar para você sobre o que vai ser esse podcast, fazer esse episódio piloto contando a minha história para me apresentar, para você entender quem vos fala, quem é Arlindo Armando, além desse nome incrível, criativo e, enfim, muito original, que minha mãe me deu. Na verdade, ela copiou do pai dela. Então, meu nome é Arlindo Armando Trentino Neto, porque eu sou neto do meu avô. E, e é isso. O que vai ser esse podcast? Inicialmente, esse podcast está nascendo com um intuito muito claro de eu trazer pessoas fodas para conversar aqui comigo. Por que eu quero trazer pessoas fodas? Por um lado é um pouco egoísta, é um pouco de egoísmo, eu quero aprender com essas pessoas e eu ter esse podcast meio que chama essas pessoas fodas, é mais fácil de eu... É difícil, pô, vamos conversar uma hora com alguém, é mais interessante falar, pô, vamos gravar um podcast. E aí eu consigo ter essa conversa, perguntar aquilo que eu quero e, enfim, essa pessoa vai abrir esse conteúdo e é muito mais simples. E a outra metade é a metade altruísta. Eu vou estar trazendo conteúdo para você que me assiste no YouTube, no podcast, Spotify, qualquer lugar que você esteja ouvindo ou me vendo, você vai ter acesso a esse conteúdo. Então é ganha-ganha. Eu ganho, o cara que estiver aqui falando comigo ou a mulher que estiver aqui falando comigo ganha audiência e você ganha conteúdo também. É esse tipo de material que eu gosto. Ganha, 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 onde todo mundo sai ganhando, sai crescendo. Inicialmente, o foco desse podcast vai ser principalmente marketing digital, mas de vez em quando eu vou trazer conteúdos sobre alta performance, desenvolvimento pessoal em geral, e no futuro vai ter os dois tipos de conteúdo, porque eu gosto muito desses dois tipos de conteúdo. Marketing digital, eu vivo isso há 8 anos, eu vou contar minha história todo detalhado, você entender o passo a passo, e tem muitas lições dentro dessa história que eu vou te contar, então é bacana para você tirar muitos insights, muitos aprendizados para o seu projeto, ou para os seus projetos. E também o desenvolvimento pessoal, que apesar de eu não me achar o cara mais alto performance do mundo, estou longe disso, e uma parte disso me diz que eu não tenho alta performance, não tenho produtividade, não tenho as coisas que eu gostaria de ter. Uma parte disso é uma autocrítica muito elevada que eu tenho, e uma parte disso é porque realmente falta muito para eu chegar num nível que eu fale, porra, agora eu tô foda, tô conseguindo produzir, eu faço tudo que eu tenho que fazer, tenho autocontrole, acho que essa é a caminhada, mas eu me considero um buscador da alta performance. E acho que isso me faz querer trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E porque também eu acho que tem muito a ver a relação entre marketing digital e empreendedorismo com alta performance. Né? Eu não sei você, mas eu durante muitos anos eu trabalho em casa ainda, estou pegando escritório agora. Então a gente precisa dessa organização de tarefas. Quando você começa a contratar, como é que você cresce? Marketing digital na prática, né? Página de captura. Como é que você faz a página? Como é que você define uma isca digital? Que produto que você lança? Que produto que você vai vender? Qual o ticket? Como é que faz o lançamento? Copyright? Todo esse processo, desde a parte mais técnica específica até a gente chega num outro momento que é um momento mais estratégico, é um local mais estratégico, que é o desenvolvimento pessoal, né, que é a alta performance. Então a gente vai abordar esses dois temas aqui, inicialmente marketing digital, e a gente vai expandindo aí para mais temas para trazer para vocês. Beleza? E o que a mensagem principal desse podcast é o seguinte: empreender não é nada glamouroso, né? E a gente vê muito o palco das pessoas. Então, por exemplo, você está me assistindo aí, você está vendo o meu palco. Eu passei aqui alguns minutos preparando o material, deu alguns problemas aqui com gravação, tive que resolver, preparando luz. Então agora você está vendo uma imagem boa, um áudio bacana, um cenário montado, mas eu tive que preparar isso aqui tudo. Isso aqui é o palco, você não viu o processo de montagem disso daqui. E no marketing digital, qualquer outro lugar, é a mesma coisa, você vê o palco da pessoa. Então, por exemplo, eu posso chegar para você e te falar várias coisas que eu já conquistei. Eu posso te falar que eu já vendi mais de 8 milhões de reais pela internet. Eu posso te falar que eu já conheço mais de 15 países.
posso te falar que eu já perdi mais de 40 quilos sem fazer nenhum tipo de cirurgia nem nada do tipo. Então, posso te vir aqui e te listar várias coisas legais que eu já fiz. Mas o que importa mesmo é o processo, né? O que, que eu fiz para faturar esses 8 milhões? O que, que eu fiz para conseguir viajar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? O que, que eu fiz para emagrecer esses 40 quilos? O processo é o que importa, porque é o que você consegue replicar. Não adianta eu te passar o resultado, você não consegue replicar resultado, você consegue replicar processo. Então por isso que eu quero te contar um pouco da minha história, porque com o tempo, você começando a me acompanhar mais de perto, você vai ver muitos números, você vai ver muita coisa legal, mas ao mesmo tempo eu quero que você tenha noção também de que existe um caminho doloroso para chegar até lá e faz parte. E a gente já conversa sobre isso, né? Mas é igual, tem uma analogia muito interessante que eu gosto muito, que é da borboleta. Se você vê a borboleta, ela fica ali no casulo, e aí demora um tempo até ela sair, pegar e bater asas e voar. E aí se você for tentar ajudar essa borboleta, você fala assim, não, deixa ela sair mais rápido, deixa ela passar mais rápido, sofrer menos, né? Não ter tantos desafios. Você vai lá e corta, por exemplo, esse casulo e simplesmente a borboleta não consegue voar, porque você cortou o processo, ela não passou pelo processo, não deu tempo dela criar as asas para ela voar. E aqui é muito isso, né? É disso que eu quero falar, é sobre o processo que eu passei para estar onde eu estou hoje e alguns insights que a gente vai tirar daí. Antes de eu entrar no marketing digital, eu quero contar algumas vezes, e eu listei aqui, está na minha frente aqui para eu lembrar, algumas vezes que eu falhei, né? Primeira vez que eu falhei, quando eu tinha 6 anos, um amigo meu me apresentou futebol. Ele me levou para treinar lá, o bombeiro, que era um senhor que dava treino pra gente, e foi um cara que me ensinou muita coisa, mas uma coisa que foi muito marcada é que toda vez que eu aprontava, ele mandava dar volta no campo. E era um puta campo grandão, então eu aprontava alguma coisa, era 3 voltas no campo, correndo. Aí eu ficava puto, não queria, mandava todo mundo a merda e ia embora, por exemplo, pra casa. Aí eu gostava de jogar bola, né? Voltava uns 3 dias depois, ele falou, tá, era 3 voltas no campo, mas agora pra você voltar a treinar é 10. E aí eu dava as 10 voltas, burro, né? Ao invés de fazer as 3 voltas antes, me lascava depois. E aí me apaixonei pelo futebol. E dos 6 aos, sei lá, 15, 16 anos mais ou menos, eu tinha muito na minha mente de querer ser jogador de futebol. E eu sempre fui gordinho, né? Sempre fui acima do peso. E o que, que isso tem a ver do porquê que eu falhei? Eu, na minha visão, considero que eu falhei por 2 motivos. O primeiro é que eu era gordinho, tinha essa desvantagem em relação aos outros caras, aos outros moleques que treinavam, que faziam os testes e tal. Mas o principal mesmo, o principal motivo de eu não ter conseguido seguir carreira nisso foi as poucas tentativas. Na época eu não sabia, hoje eu tenho muito claro. Eu fiz 2 testes na minha vida. 2 testes não é nada. Eu sei que o Cafu, que enfim, você deve conhecer, que jogou na seleção brasileira, ele fez 42 testes, se não me engano. 42. Então, fiz 2 testes, assim. Então, não tem muito parâmetro aí, mas foi a primeira vez que eu falhei. A segunda vez que eu falhei foi na escola. Na escola em si. Eu nunca fui muito bom na sala de aula. Para ser sincero, eu sempre tive muita preguiça de estudar, então eu ia para a escola e ficava basicamente dormindo. E eu nunca fui falta de capacidade, eu sempre tive raciocínio rápido, mas eu ia para a escola e ficava dormindo, ficava, enfim, na minha. Tanto é que no terceiro ano eu fiquei de final em todas as matérias eu fiquei de final. E aí no final do ano eu estudei ali 2, 3 semanas e passei em todas as matérias. E aí pra mim isso era muito bom, né? Eu falei, porra, tá todo mundo estudando o ano inteiro aí, você matando de estudar, passar no pescoço, porque é mais difícil. No final os professores geralmente facilitam, ninguém quer que você reprove, e não é a intenção dos professores que você reprove, então fica mais fácil. E aí eu estudava no final, e não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo que eu fazia. E eu falei na escola também, não fui um grande estudante, na verdade, muito pelo contrário, né? E a outra vez que eu falei foi quando eu tinha ali uns 14, 15 anos mais ou menos, eu conheci a mágica. Mágica mesmo, mágica, de mágico, sabe? De baralho, moeda, bolinha de esponja, esse tipo de coisa. E eu comecei a fazer mágica. E tudo que eu faço eu sou muito intenso, né? Então, quando eu pego, coloco uma coisa na cabeça, eu pego e faço rápido, faço intensamente. Eu tenho um pouco de dificuldade com a continuidade. E esse é um desafio que eu lido diariamente, vou sempre aprendendo. Mas eu sei que eu peguei a mágica e eu fui a fundo, eu não tinha dinheiro na época. Eu sei que eu baixava DVD em inglês da galera
dos especialistas em mágicas do mundo todo. E eu ficava vendo, eu aprendia, eu baixava no torrent. Não recomendo que façam isso, mas era o recurso que eu tinha na época. E eu estudava, não sabia falar inglês, sabia falar nada, tinha uns cursos em francês, eu lembro. E eu ficava só vendo os movimentos, a pessoa fazia, ele ia explicando, mas eu via o movimento que ele fazia. E eu entendia e ia replicando, e foi muito legal. Nessa época eu entendi que essa minha intensidade é uma coisa boa e que me ajuda em muitos momentos e que é importante eu tê-la. O que eu fazia, pra você ter uma ideia? Sei lá, eu devo ter feito mágica durante uns 5, 6 meses, intensamente. Nesse período eu participei de 2 campeonatos. Cara, 5, 6 meses é muito pouco tempo, né, assim, de modo geral. E eu participei de 2 campeonatos onde tinham mágicos profissionais competindo contra mim. Então era gente que vivia de mágica há muitos anos. E eu estava lá competindo com eles e foi muito legal. Eu fiquei em último nos 2 campeonatos, obviamente, mas foi massa, porque primeiro eu estava apresentando para uma plateia num desses eventos. Tem um grande evento em São Paulo chamado Anime Dreams. São milhares de pessoas que vão para ver anime e tal. Não lembro onde é, mas eu sei que é um lugar muito grande. São milhares e milhares, é uma feira gigantesca. E dentro desse evento teve um evento menor, num dos stands lá, chamado Magic Dream. Não, Magic Dreams não, já falo sobre Magic Dreams e outra coisa. Teve um evento chamado Magic Anime. Eu acho que eu até errei o nome dos eventos, na verdade. Mas é um evento chamado Anime alguma coisa e tinha um evento de mágica dentro. Era um evento interno para 200 e poucas pessoas na plateia que cabia na sala. E foi massa, porque foi a primeira vez que eu falei em público, que eu apareci na frente das outras pessoas. Eu tava completamente tremendo e eu acho que foi uma merda. A mágica eu não lembro direito, mas eu acho que foi uma porcaria. E obviamente por isso eu fiquei em último. E depois foi um outro campeonato que foi menos pessoas, mas também foi bastante desafiador. E nesse processo, cara, foi uma parada muito legal. É que eu conheci muita gente foda, eu fazia amizade com esses caras. Então você pensa, eu tava dentro da mágica, tava fazendo mágica, eu queria avançar nisso. E eu tinha contato da galera foda, da galera que vivia, que fazia mágica em navio, que era contratado por navio pra fazer mágica, sabe? Então foi muito massa esse período. Mas por algum motivo ou por outro, eu simplesmente desanimei disso e falhei mais uma vez, não consegui ser mágico. O que eu fui fazer agora? Eu fui montar uma loja de mágica. E aí entra o nome que eu falei lá, que eu tava confundindo, do Magic Dreams. Magic Dreams era o nome de uma loja virtual de mágica, de produtos de mágica. Então quando você é mágico, você compra um baralho especial, você compra um baralho normal também, só que é um baralho com deslize melhor, você compra as mágicas prontas, tem várias coisas assim que você pode comprar. Falei, cara, eu vou fazer esse negócio aí, vou ganhar dinheiro com loja de mágica. Eu participava de um fórum, chamava Mágico Amador, não sei, deve existir ainda esse fórum, mas basicamente lá tinha várias lojas de mágicas e tinha um cara de Portugal, que ele tinha os produtos mais baratos que no Brasil. Eu falei, porra, perfeito, importo de Portugal, compro com ele, e aí eu vendo aqui e vai ser top, vou arrebentar. Fiz isso, eu lembro que eu comprei uns R$ 250 de produtos na época. Da onde que vinha meu dinheiro? Vinha do marketing digital não, desculpa, vinha do mercado. Eu trabalhava nessa época com meu irmão no mercado, minha família tem um mercado, eu trabalhava com ele, era funcionário. E eu peguei R$ 250 do meu salário da época que eu tinha e comprei de produto. E aí chegou esses produtos, eu lembro que eu fiz a logo online em algum site desses aí, a logotipo, depois eu fiz uns adesivos com essa logo, tinha um amigo do meu irmão lá na cidade que eu morava lá, que fazia mexer com esses todos e tal, e eu fui lá, quanto você cobra pra você fazer 100 adesivos pra mim? Não faço ideia pra que eu ia usar aquele adesivo, eu sei que eu fiz, o adesivo foi feito, e aí eu falei, beleza, agora eu já tenho os produtos, vou colocar pra vender. E não vendeu nenhum. Em um espaço de tempo ele não vendeu nenhum. Simplesmente porque por algum motivo, na minha cabeça, com 14, 15 anos, acho que eu já tinha uns 15, 16 anos nessa época, eu achava que isso eu podia colocar qualquer preço que ia vender. E eu colocava mais caro que os concorrentes. E obviamente não vendia, ninguém ia comprar de mim. Primeiro porque ninguém conhecia minha loja, segundo porque estava mais caro que outras lojas online. Né? Para que ia comprar de mim? A galera da mágica. Né? E foi isso, mais uma vez eu fracassei nessa loja de mágica. Mas eu tive uma ideia fantástica. Foi incrível. O que acontece? Ia ter um evento de mágica, ia ter um outro evento, que ia ser no estilo de feira. Então ia ser feira, você ia lá, provavelmente ia ter as palestras, as mágicas e tal, mas
teria também os stands. Eu falei, cara, é isso que eu preciso de um stand. Era isso que estava faltando para eu arrebentar com essa loja. E aí eu lembro que era R$ 500 o stand e eu não tinha esse dinheiro. E eu sei que eu enchi o saco do meu pai, fiquei um tempão enchendo o saco dele. Falei, pai, compra pra mim, compra pra mim, compra pra mim. Eu sei que até ele encheu o saco, acho que por insistência. Ele foi lá e comprou, pagou os R$ 500. Falei, show, agora sim vou dar o turn around. Ih, minha língua travou agora. Turn around. É, essa palavra é meio complicada. Minha língua é meio presa. E eu sei que ele pagou e beleza, tava na preparação pro evento e tal, aquela ansiedade. E aí chegou na semana do evento. Eu lembro que era uma quarta-feira, eu acho, quarta ou quinta-feira. Pô, o final de semana agora já é o evento, sábado, domingo, massa. E aí eu entrei no Mágico Amador, lá no fórum que eu te falei, que eu falei pra vocês, e eu vi lá a galera falando, porra, o evento foi massa, não sei o quê. Eu falei, como assim foi massa? Vai ser, né? Vai ser essa semana agora. E eu descobri que o evento tinha sido na semana anterior. Eu fiz isso. É verdade. Podem acreditar. Eu simplesmente perdi a data do evento. Eu achei que seria no outro final de semana e foi no final de semana anterior. E isso foi um livramento de Deus, sabe por quê? Porque na minha cabeça era só pagar os R$ 500 que ia chegar lá, ia ter um stand com a minha logotipo, com tudo montado, era só colocar os produtos e rachar de vender. Eu não sabia que eu ia ter que montar. Hoje eu sei, na época eu nem fiquei sabendo depois, mas hoje eu sei que quando você paga um stand, porra, você tem que pagar mais o stand em si, tem que montar, você tem que fazer seu branding, né? Tem que colocar logotipo, tem que organizar certinho, ter brinde, ter, enfim, a porra toda. E eu não ia ter nada disso. Na minha cabeça eu ia colocar uma mesa daquelas de bar branca, uma cadeira branca também daquelas de bar e pronto. Ia ser o rei da feira, ia vender mais produto que todo mundo. E então foi, na verdade, acho que um livramento aí pra não passar vergonha. Então, eu lembro que eu chorei pra caramba na época, fiquei mal, fiquei bem mal. E foi assim que meu pai perdeu R$ 500 comigo. E aí, beleza. Falhei mais uma vez. Desisti da loja de mágica. Nessa época eu comecei o marketing digital, mas eu entro nisso daqui a pouco. Teve mais uma falha nesse momento. Que na verdade esse eu não sei se foi exatamente uma falha ou se foi uma pivotagem, né? Mas eu comecei a faculdade de publicidade e propaganda. Eu comecei publicidade e propaganda porque eu já estava trabalhando com marketing digital, então era o que mais se aproximava ali. E aí eu comecei essa faculdade e eu fiz 7 meses de faculdade. Eu tranquei minha faculdade, eu não tinha mais saco. Porra, eu gastava 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, eu morava muito longe da faculdade. Era 5 horas por dia que eu perdia dentro de um ônibus. Então para mim não fazia nem o menor sentido. E também tem o ponto de que de quarta-feira a sexta-feira eu ficava no bar na frente da faculdade. Mas esse ponto aí a gente finge que não. Não finge não, é verdade. Cara, eu não estava interessado na parada. Não me encheu os olhos. Sabe, eu tava lá meio obrigado. E, porra, perder 5 horas por dia dentro de um ônibus não faz o menor sentido. Então, eu tranquei minha faculdade também porque eu queria viajar ao mundo. E aí, nesse período, isso da faculdade aconteceu ali quando eu tinha 17 para 18. Só que quando eu tinha 16, quase 17 anos, eu conheci o marketing digital. Trabalhava no mercado, não gostava nem um pouco. Procurei na internet como ganhar dinheiro online, como ganhar dinheiro na internet. Você que me assiste provavelmente já fez isso em algum momento. E eu tive a sorte, tive o privilégio de naquele momento encontrar no Google, que já existia naquela época, o Google tem muito mais tempo que isso, né? Mas encontrei no Google um site chamado fique-rico.com. Esse era o domínio. Adivinha quem era o dono desse site? Paulo Faustino, o Portuga mais amado do Brasil pelo povo do marketing digital. Paulo Faustino, se você não conhece, conheça. Ele é um dos fundadores do evento Afiliados Brasil, que foi um dos eventos, foi um marco no mercado, que muda até hoje o nível de jogo da galera do mercado de marketing digital, de marketing de afiliados no Brasil. Na época esse evento não existia. Conheci o Fique Rico, depois eu lembro que ele mudou para escoladinheiro.com, e aí assim ficou por muitos anos. Hoje não existe mais esse site, existe o site dele, que é paulofaustino.com. E eu sou muito grato, porque, cara, ele me apresentou e eu sentia muita seriedade nele, apesar de eu ser um cara novo na época, eu sentia muita seriedade. Eu falei, cara, é possível, isso existe de fato. Não é aquelas coisas malucas. Mas por algum motivo, nesse tempo, eu conheci também uma parada chamada PTC, que era Pay to Click. Eram sites em inglês que eu entrava lá todo dia, dava uns cliquezinhos nos anúncios, ganhava alguns centavos de dólares.
Eu fiquei uma semana fazendo isso e entendi que isso não ia me dar dinheiro, porque eu queria viajar ao mundo. Nessa mesma época, um amigo meu, eu tô mencionando um monte de coisa aqui, mas é porque tem tudo a ver com a história. Um amigo meu me falou que a irmã dele estava na Europa fazendo um mochilão, colocou a mochila nas costas e foi viajar. E ele me convidou para fazer quando a gente acabasse a escola. Meu melhor amigo na época. E eu falei, cara, vamos, vai ser massa e tal. E aí depois ele acabou não indo e eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, eu quero viajar ao mundo. Tá decidido, quero viajar. E aí, beleza, conheci o Paulo Faustino, conheci o PTC, vi que o PTC não ia me dar dinheiro, voltei pro Paulo Faustino, e aí qual que foi o meu plano? Meu plano foi incrível, mirabolante, eu sou um gênio. O que eu falei? Falei, eu vou estudar o site do Paulo Faustino, o blog do Paulo Faustino durante 3 meses, vou salvar todo esse conteúdo, fazer resumos, e vou escrever num blog meu esse mesmo conteúdo com as minhas palavras. Genial! Óbvio que isso ia dar certo, né? Eu ia basicamente copiar o conteúdo. Não ia copiar porque não era Ctrl-C, Ctrl-V, eu ia ler e falar. Ia ser uma curadoria de conteúdo, que é o que a gente faz hoje quando a gente vai produzir conteúdo. A gente faz essa curadoria de conteúdo, é normal, faz parte. E por acaso eu acertei. Foi uma coisa legal de ser feita. E eu lancei nessa época o blog na carteira. Qual que é a ideia do blog na carteira? Blog na carteira. Blog se transformaria em dinheiro que iria para sua carteira. Entendeu? Fantástico também essa ideia. Eu era sempre fui um cara muito criativo. E, e foi muito legal, porque eu comecei a postar conteúdo. E na época, os primeiros euros que eu ganhei, eu falo euros, você já vai entender o porquê, tinham sites de afiliação. Vamos por, hoje tem a Hotmart, por exemplo. Digamos que a Hotmart tenha vários produtos lá e a Hotmart pague por indicação. Então, se você indicar um afiliado para a plataforma, você ganha. E tinha algumas plataformas estrangeiras que faziam isso. Então, tinha ofertas brasileiras lá dentro. Então, muita gente do Brasil se inscrevia. Eu ganhava acho que 2 euros por cadastro na época. Então, dava um dinheirinho bom. Pra mim, na época, enfim, era algo relevante. Eu não lembro quanto, mas era relevante. E outra coisa que eu fiz também, eu comecei a trabalhar como redator freelancer. E eu lembro que eu escrevi o meu recorde, acho que foi quase 20 textos de 300 palavras num dia. Deixa eu ver quantas palavras isso dá. 300 vezes 20. 6.000 palavras num dia. É muita palavra. Muita palavra. E detalhe, de conteúdos diferentes, porque cada 300 palavras era um tema diferente para os blogs que eu escrevia. Eu ganhava R$ 5 por texto. Esse foi meu recorde, não era isso todo dia, mas foi legal. E aí eu trabalhava com meu irmão, eu ganhava R$ 600 no mercado. E aí quando eu tava ganhando mais ou menos a mesma coisa por mês ali com a internet, eu falei, valeu, falou, vou focar nisso aqui, quero viajar o mundo, quero seguir minhas coisas, não quero mais trabalhar com você, tchau. E comecei a focar na internet. E aí as coisas começaram a andar. Primeiro grande marco nesse momento aí de internet foi o próprio Afiliados Brasil. O Paulo Faustino junto com o Flávio Raimundo e na época o Rafael Hess Oliveira, que não faz parte mais, saiu da sociedade, eles lançaram o Afiliados Brasil e eu fui nesse evento, foi o primeiro Afiliados Brasil, eu lembro que era para 250 pessoas, hoje tem, sei lá, 5.000 pessoas no evento, e fui nesse evento, e dentro desse evento foi muito legal, porque eu era um dos caras mais novos lá, eu acho que o mais novo que eu era só o Everson, que já virou meu sócio, acho que um dos meus melhores amigos hoje é o Everson, eu tinha 17 anos, ele tinha 16 na época. Só que ele sempre foi mais retraído, ele sempre foi mais na dele, e eu sempre fui mais extrovertido de falar, então chamava muita atenção, porque eu era o mais novo do evento, que falava, que aparecia, falava com todo mundo, e cara, toda palestra eu levantava para fazer alguma pergunta. Eu ficava pensando qual pergunta que eu vou fazer, qual pergunta que eu vou fazer, qual pergunta que eu vou fazer, e eu ficava inventando pergunta pra fazer. Então todo mundo no evento me conhecia, todo mundo me via. E lá dentro desse evento tinha um gringo chamado Kevin Porter, que ele não aparece mais tanto em frente às câmeras, mas ele está no mercado, ele está no jogo. Até onde eu sei, tem grandes resultados até hoje. Mas na época, ele estava lá e me viu em algum momento. Eu sei que depois no grupo do Facebook, passou o evento no grupo do Facebook, ele postou que precisava de um gerente de afiliados. Ou então ele me chamou em box, eu acho. Eu não lembro o que foi. Eu acho que ele me chamou, acho que ele veio e me chamou em box no Facebook. Na época o Facebook ainda servia para alguma coisa além de anúncio. E ele me chamou e ele ia fazer um lançamento de um produto chamado Empreendedores Sem Fronteiras, que era um curso de inglês para empreendedores, para poder precificar e tal, né? Então ia ser R$ 4.000 de ticket e me chamou para ser gerente de afiliados, que ia ter vários afiliados e tal. Eu falei, bora. E assim eu me tornei o primeiro gerente de afiliados do Brasil. Eu basicamente startei essa profissão, digamos assim,
no mercado brasileiro. Nos Estados Unidos já existia, aqui no Brasil ainda não existia. E eu eu tenho orgulho de fazer parte da criação, né, de certa forma, dessa nova carreira. Hoje tem muita gente que ganha e vive a vida como gerente de afiliados e ter esse título de primeiro gerente de afiliados do Brasil é algo bem legal, bem interessante. Depois eu fiz algumas palestras até na Hotmart, a Hotmart me convidou para fazer uma palestra aqui em BH, estou falando com vocês nesse momento de BH. Na época a Hotmart era muito menor e eu lembro que eu fiz a palestra num bar, eles fecharam um andar do bar e tal, foi bem bacana também. E essa foi a minha primeira experiência com um dinheiro maior. Então a gente faturou nesse lançamento R$900 mil e 30 dias depois, ou 25 dias depois, a gente lançou um downsell, que era um produto de R$1.000 e a gente faturou mais 200 mil. Então foi num mês aí a gente faturou 1.100.000. Eu lembro que nessa época, como gerente de afiliados, eu ganhava só sobre as vendas de gerente de afiliados, eu tirei R$22 mil, se não me engano, de lucro para mim, no meu bolso. E eu decidi que esse dinheiro eu ia pagar meu intercâmbio, que eu já estava com essa ideia de fazer intercâmbio, ainda não tinha saído do Brasil. E um amigo meu, no Afiliados Brasil, inclusive, que foi o Caio Ferreira, que também é um monstro do mercado aí, amigo meu até hoje, meu mentor, inclusive, ele me falou, Arlindo, cara, você já tá ganhando dinheiro e tal, agora você precisa ir pra fora falar inglês, você precisa aprender a falar inglês, que o mercado estrangeiro vai te trazer muita coisa legal. Eu falei, eu vou pra Irlanda, e exatamente um ano depois, eu estava embarcando com esse dinheiro, que eu ganhei exatamente o dinheiro que eu precisava para fazer esse intercâmbio. E aí embarquei pra Irlanda. Chegou na Irlanda, gastava em euro, ganhava em real. Dava para se manter tranquilo, beleza. 10 mil reais eu gastei com escola, passagem, etc. Os outros 10 mil reais eu gastei no primeiro mês, quando eu estava na Irlanda. Completamente fora de controle. Não sabia lidar direito com essa grana, que por mais que não seja nada de outro mundo, eu não sabia lidar, não sabia fazer conta, as coisas eram meio baratas, lá parecia, mas era em euro, estava gastando em real. Então assim, sei quando eu vi, acabou a grana e meu dinheiro que eu ganhava em real não era tão consistente, não era algo tão bom. E aí eu fazia o que dava, ia ganhando, as coisas iam acontecendo, não passei dificuldade nem nada do tipo não, foi tranquilo, foi uma grande diversão na verdade. Mas chegou um período desse intercâmbio que eu fiquei mal, eu fiquei três dias dormindo dentro na cama, deitado, sem sair da cama. E aí eu falei, cara, isso não tá normal, não tô bem, preciso resolver. E aí o que acontece? Deixa eu tomar uma água aqui. Patrocínio da Hotmart. E aí eu fiquei esses 3 dias na cama, falei, preciso resolver isso. Preciso trabalhar, né? Preciso produzir. E aí tinha um amigo meu, o Léo Cabral, hoje ele não trabalha mais com isso, mas na época ele era coach, ou ele tinha se formado como coach e tal. Inclusive também é outro monstro do marketing digital e das cápsulas. E na época nem tinha cápsula no mercado direito. Acho que nem tinha, o que tinha quase não aparecia, na verdade. E eu falei, Léo, preciso de ajuda, cara. Vamos fazer uma sessão aí, não sei o que é direito esse coaching e tal, preciso de ajuda. E aí a gente fez a sessão, sei que a gente fez a sessão, e nessa sessão eu decidi uma coisa. Eu decidi que eu não queria mais trabalhar com marketing digital como especialista, porque nessa época eu ensinava as pessoas a trabalharem como afiliados, né? Eu era afiliado, então eu ensinava isso também, eu tinha produtos meus, e eu ia fazer coach, eu ia ser coach, ia trabalhar com desenvolvimento pessoal. Era o que eu ia fazer, estava decidido. E aí, literalmente, não estou exemplificando, tá? É literal, da noite pro dia, eu parei todos os meus projetos que davam dinheiro com marketing digital e falei, agora eu sou coach. Tirei tudo do ar. Não recomendo fazer isso, foi uma puta burrice, não faz o menor sentido fazer esse tipo de movimento, mas por algum motivo eu fiz, uma imaturidade minha eu fiz, e do dia pra noite eu não tinha mais dinheiro entrando, e agora eu sou coach, e aí eu comecei já a divulgar nas redes sociais e tal. Eu sei que eu consegui alguns clientes pro bono, ninguém me pagou nada, mas foi legal porque... Ah tá, e como é que eu me tornei coach, né? Porque eu não fiz nenhuma formação. O que eu fiz? Eu falei, tá, já decidi que eu vou ser coach. Eu peguei 3, 4 amigos meus que eram coaches e falei, cara, eu preciso entender o que você faz. Fiz a call com eles, eles me explicaram, me passaram as ferramentas. E aí um pouquinho antes de eu voltar do Brasil, voltar da Irlanda pro Brasil, o Rafa me apresentou um projeto da Alana Trauzinski na época, hoje acho que ela não lança mais, mas ela era uma escritora de desenvolvimento pessoal.
e ela queria lançar o programa dela baseado no livro dela. E aí eu que fiz o lançamento dela. Então eu tava meio quebrado, mas quando eu pousei no Brasil, eu já tinha um saldo de 30 mil reais que eu tinha acabado de ganhar nesse lançamento. A gente faturou quase 600 mil reais no lançamento clássico de 4 vídeos e tal. E foi muito legal, foi uma experiência massa e de fazer todo esse processo de lançamento. Foi quase 600 mil de faturamento. E mais uma vez aí você viu que o jogo começou a subir, né? Eu comecei a ver um pouco mais de dinheiro, então foi massa. E eu lembro que na época, porra, ganhar 30 mil numa vez, num mês, pra mim era o recorde que eu tinha ganhado. Óbvio que não era consistente, né? Mas eu ganhei naquele mês, eu ganhei 30 mil reais. Pra mim foi uma grande conquista. E aí o que eu falei? Eu falei, não, agora vou voltar pra casa da minha mãe, ficar quietinho. Uma parte do dinheiro eu separo pra me dar de presente pra gastar com alguma coisa. A outra parte eu vou guardar, que agora eu vou virar empresário. Agora eu vou cuidar, dinheiro da empresa, dinheiro meu é meu. E aí o Rafa de novo me ligou da Tailândia. Falou, Arlindo, tá aí o Marcos Lucas, não sei quem, tá todo mundo aqui na Tailândia, vem pra cá, cara, vamos ficar aqui, passar um tempo aqui. E um dos meus sonhos era ir pra Tailândia, né, um dos lugares que eu queria conhecer, porque a Tailândia, ele é um lugar meio que point dos nômades digitais, porque é barato, é paradisíaco, tem internet boa, então assim, eu sempre quis ir pra Tailândia, um dos lugares que eu mais queria conhecer era a Tailândia. E aí eu peguei e fui. 2 meses depois de eu chegar, decidi que eu ia guardar esse dinheiro, ia separar dinheiro da empresa, meu dinheiro e tal. Fui pra Tailândia 2 meses depois. E eu fui na intenção de fazer uma sociedade com um cara X, que eu não vou citar, lá na Tailândia. E que o Rafa me apresentou e puta, foi uma merda. Não deu certo. Enfim, não vem ao caso aqui os detalhes, mas não deu certo. Eu sei que eu fiquei 4 meses na Tailândia trabalhando igual um condenado, virando noite ao contrário, porque eu dormia 9 da manhã, acordava às 3, porque a gente estava organizando um congresso online, então eu tinha que estar online no horário do Brasil. Então eu dormia 8, 9 da manhã, acordava 3 da tarde, horário da Tailândia, que era o horário de dia aqui. Né? Ficava acordado de madrugada para poder pegar o horário do Brasil. E foi um fracasso. A gente simplesmente vendeu porra nenhuma. Ficou 4 meses de trabalho à toa, vendeu muito pouco. Tipo assim, sei lá, vendeu uns 2, 3 mil reais, eu acho, sei lá. Nem lembro o número, na verdade. Mas foi assim, bizarro. Assim, foi um fracasso pesado. E eu voltei pro Brasil devendo 10 mil reais. Então eu fui com 30. Na verdade eu fui com menos. Eu fui com uns 25. Porque tinha passagem, tinha as coisas que eu tinha comprado. Foi por aí, com uns 25 mil reais, voltei devendo 10 para amigo meu. E aí eu cheguei no Brasil, fui para um evento. Nesse evento eu encontrei com outro cara muito foda do mercado também, que eu tenho orgulho aí de conhecer e ter uma amizade com ele, que é o Alberto André. Talvez você conheça, talvez não, mas é um cara muito foda de tráfego e tal. E ele falou, ele já teve uma agência, né? Ele veio me explicar, ele falou, cara, eu já quebrei, já fiquei devendo 500 mil reais. Ele conta isso nas palestras dele. E sabe o que você tem que fazer quando você está devendo? Você tem que fazer o que você sabe fazer, você precisa ganhar dinheiro de maneira legal, mas você precisa falar, cara, não é o que você quer fazer, porque eu não queria voltar para o marketing digital. Lembra que eu estava em desenvolvimento pessoal, no mercado de desenvolvimento pessoal. E eu não queria. E ele falou, cara, você não tem que querer, você tem que fazer o que você sabe. Você é gerente de afiliados e trabalha como afiliado, é o que você tem que fazer. Eu falei, beleza. Aí ele falou, e isso na mesa, né, numa mesa de bar, ele falando, você quer, vai voltar mesmo, quer? Acho que eu tenho um amigo meu que tá precisando. Eu falei, quero, vamos fazer essa porra. Aí ele pegou e mandou um áudio num grupo lá que ele participava. Eu sei que na semana seguinte um cara muito foda também, que eu tive orgulho de trabalhar com ele, Matheus Beirão. Talvez você não conheça, mas na minha opinião, até onde eu conheço ele, um dos caras mais geniais do marketing digital que existe no Brasil. E aí ele me chamou para ser gerente de afiliados do produto que ele ia abrir para afiliados. Ele vendia por conta própria e ia migrar para Hotmart para poder ter afiliados. Aí eu falei, pô, show, fechei com ele e tal. E aí foi quando eu vim pra BH a primeira vez. Comecei a trabalhar com ele, começou a dar dinheiro, meu faturamento começou a crescer, paguei o que eu devia, comecei a ganhar dinheiro. Falei, tá, entrei no Mastermind na época. Entrei no Mastermind, 60 mil, não sei se você sabe o custo do Mastermind. Primeiro, o que é Mastermind? É um grupo onde encontram-se pessoas, algumas vezes por ano você se encontra com outras pessoas que estão no campo de batalha no seu mercado.
Só que tem uma barreira de entrada, é caro para entrar no Mastermind. Eu paguei na época 60 mil. Então quem tá ali é alguém, são pessoas que têm resultado, não é qualquer pessoa que tá lá dentro. Então você troca muito, você vê o bastidor do palco das outras pessoas, que foi aquilo que eu falei. E quando você está no campo de batalha, o que mais te interessa é o bastidor da pessoa, não é o palco não. Não é saber quanto que ele faturou, é saber como ele faturou aquilo. Quais foram os desafios que ele enfrentou para chegar naquele faturamento. E aí eu entrei lá e teve uma dessas reuniões que a gente teve lá, um cara me fez uma pergunta. Ele falou, cara, você acha que você vai faturar R$1 milhão por mês sendo gerente de afiliados? Eu parei e pensei assim rapidinho e falei, não, é muito improvável que eu chegue nesse faturamento. Foi, então você tem que lançar especialista. Eu já estava com a possibilidade de lançar uma especialista na época, nunca tinha lançado outra pessoa, foi isso que você tem que fazer. E demorou. Larguei o gerente de afiliados. Na verdade aconteceu, a gente uniu o útil ao agradável. O Matheus Beirão, ele sempre foi muito grande sozinho, né? Ele sempre cresceu sozinho, ele é um cara foda e ele vendia muito sozinho. Tem minha cachorra aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá comendo o chão. Mas beleza, vamos continuar aqui. Não é pra comer o chão não. Quero mostrar ela, mas acho que vai machucar se eu subir ela aqui. Mas foi isso. Uniu o útil ao agradável. Ele já não queria mais trabalhar com afiliados, porque na conta dele, lá no final das contas, para ele não compensava o lucro dele, que ele tinha com os afiliados. E uniu que eu queria focar na especialista que eu estava lançando. Então, a gente encerrou por ali e eu foquei em lançar a especialista. E foi massa, porque eu fiz todo o processo da especialista. Ela tinha mais ou menos um produto criado ali. A gente finalizou o produto e eu lancei ela, coloquei no mercado para vender em uma semana. Fiz vídeo de vendas, gravação, edição, eu que fiz tudo. E uma semana, e no primeiro mês a gente faturou R$30 mil. Foi massa, porque eu dei sorte de encontrar um afiliado bom na época. Então metade desse faturamento veio dele, metade veio de mim. E depois a gente começou a vender, começou a escalar. Não saí muito disso não, ficava ali 30, 40, 20, 30, 40, ficava por ali. E aí um cara de dentro do Mastermind falou, pô, eu quero ser seu sócio, era um grande empresário e tal. Não vou divulgar o nome, tenho um grande carinho por ele, somos amigos até hoje, mas você já vai entender porque que eu não vou divulgar quem é. E vamos virar sócio, eu tenho uma grana para investir no projeto, você está precisando capitalizar. Eu falei, beleza, bora. E ele colocou, na época, R$30 mil no projeto, em tráfego, em infraestrutura, no que precisasse. E eu sei que daqui a pouco entrou o irmão dele como sócio também, então nós éramos em 3 sócios. Daqui a alguns meses a gente estava faturando R$300 mil no mês, a gente chegou a faturar. Foi o pico assim que a gente faturou. E massa, ganhando dinheiro, daqui a pouco começou a dar prejuízo. Por N motivos começou a dar prejuízo. E a gente cometeu um outro erro também, que foi inflar muito os custos. Mas não inflar custo com coisa que dava resultado, a gente inflou custos com passivos. Não necessariamente, você vai entender, o que a gente inflou? A gente estava participando de 2 masterminds, um era 50 mil por ano, o outro era 60 mil por ano. E o nosso custo de equipe, escritório, estava querendo crescer e tal, começou a crescer muito. E a gente gastava muito com tráfego também, era a nossa maior gasto era com tráfego, a gente gastava R$4 mil por dia com tráfego. E o que acontece é que começou a dar prejuízo, a gente não sabia, tentando ali resolver, e o negócio digital ele faz parte, né? Tem meses que você vende melhor, tem vezes que você vende pior, e você precisa estar sempre tentando coisas novas. E esse foi um erro também que a gente cometeu, a gente meio que parou, a gente fez o básico e não continuou testando coisas novas, a gente achou que aquilo ia durar para sempre, e não durou. Então a gente começou a ter prejuízo, a gente chegou a ter um caixa na empresa de quase R$250 mil. Esse caixa começou a minguar, porque a gente tirava nossos prolabores, porque a gente precisava viver, e os custos altos também. Até que aconteceu o ápice desse momento, que foi o pior momento que eu acho que eu tive na minha vida, que foi, a gente foi invadido. O que isso significa? A gente rodava R$4 mil por dia de tráfego. Na época a gente rodava no Taboola, que é uma fonte de tráfego, como se fosse Facebook. Então a gente rodava, as pessoas vinham desse Taboola, vinham dos sites que anunciavam no Taboola, vinha para o nosso site, fazia compra ou não ali, e a gente ganhava o ROI em cima disso, o retorno do investimento acontecia aí. E então vamos supor que esses R$4 mil de investimento chegasse 10 mil pessoas na página.
O que acontece? Vendi e tal. De um dia para o outro, continuou aparecendo 10 mil pessoas na página. O Google Analytics mostrava 10 mil pessoas, as mesmas 10 mil pessoas de antes, só que não tinha venda. As vendas simplesmente pararam. Caíram muito, tipo assim, caíram 90%. Foi bizarro. E a gente não sabia o que estava acontecendo. E por algum motivo a gente não parou o tráfego. Cara, foi tanta coisa em cima, eu nem sei explicar direito o que aconteceu. Eu sei que no final da ópera a gente descobriu que a gente estava sendo invadido. Tinham algumas amigas nossas que tinham produto na área de emagrecimento que também tinham sido invadidas. Chegaram aí atrás e tal, descobriram que era um concorrente no mercado. A gente tinha um produto de detox, na época esses produtos todos estavam sendo desviados para um outro produto de detox na época, o maior da época. E eu quero acreditar, eu acredito que não foi o dono do produto que fez isso, provavelmente foi algum afiliado. A gente chegou a ter algumas desconfianças de alguns afiliados que faziam isso. Mas, cara, não deu. Os caras eram bem profissionais. Essas amigas tinham colocado polícia e tal, mas acabou não conseguindo descriptografar essa invasão. Enfim, resumo da ópera, a gente acabou esse projeto, essa empresa, devendo 220 mil reais. Devendo 220 mil reais. Porque na época o Tabula a gente pagava, a gente era pós-pago, então a gente gastava para depois pagar. E uma parte também foi de empréstimo no cartão de crédito. Não, foi um empréstimo no nome de um dos meus sócios na época pra gente poder girar, né? Continuar girando o fluxo de caixa. Nessa época eu aprendi uma coisa muito legal, dolorida, mas muito legal, que é o seguinte: uma empresa pode ter prejuízo, mas se ela não tiver caixa, ela quebra. Ela sobrevive com prejuízo, mas ela não sobrevive sem caixa. Vou te dar um exemplo. Se você tiver R$1 milhão de caixa, você pode ter R$10 mil de prejuízo todos os meses, que você vai durar aí muitos meses, muitos anos. Mas você não pode ter R$1 milhão de lucro por mês, só que por um investimento que você fez, você ficou sem caixa. Você trava toda a sua operação. Vai ficar alguém sem receber, essa pessoa vai parar de trabalhar, vai ficar algum fornecedor sem entregar porque você não vai pagar. Por mais que você está tendo lucro, você não suporta às vezes o crescimento, você ficou sem caixa. Se você ficar sem caixa, você quebra, não importa a lucratividade. E eu aprendi isso quebrando, porque a gente ficou sem caixa. Acabou o projeto. E aí vem uma coisa muito legal. Nessa época eu estava morando em BH, num bairro chamado Belvedere. Melhor bairro de BH. Não era cobertura, porque não tinha cobertura, mas era o último apartamento. Cara, era um estilo de vida massa. Eu gostava. Não era muito caro não. Talvez hoje eu gaste mais do que eu gastava na época. E hoje meu estilo de vida é mais simples. Mas era caro, enfim, as coisas eram caras. E eu quebrei. E eu ia voltar para casa da minha mãe. E eu tinha meu cartão de crédito, que ia estourar. Eu estava gastando tudo porque ia estourar. Eu deixava para pagar depois. Precisava comprar passagem e tal. Eu gastava o que dava lá, o que eu precisava. Comprar passagem, alimentação, essas coisas. Já sabendo que no mês seguinte ia estourar aquele cartão. E eu tinha R$1.500 na renda fixa. Que eu tava começando a brincar de investimento, de guardar dinheiro. E tava com R$1.500 nessa renda fixa. E eu já ia voltar para casa da minha mãe. Eu falei, o que eu faço agora? E eu tava numa vibe de ser saudável, de emagrecer, tava nesse processo. E eu acompanhava um cara na época chamado Dayan Siebra. Ele tinha 300 mil inscritos na época. E eu assistia todos os vídeos. Ele postava vídeo diário e eu aprendia muito com ele. E eu falei, cara, esse cara não tem produto. Deixa eu ligar pra ele, tentar falar com ele. Eu sei que eu consegui o número dele, liguei pra ele e falei, eu faço isso, quero conversar com você pra te lançar. Ele falou, liga pra minha sócia, ela que cuida disso. Peguei, liguei. Liguei não, falei pelo WhatsApp, expliquei. E aí o que ela falou? Eu tava aqui em BH. Ela falou, semana que vem a gente tem um evento em Ipatinga. Que o Dayan, ele é médico, mas na época ele tinha evento de desenvolvimento pessoal, ele misturava as duas coisas. Desenvolvimento pessoal com medicina. E vai ter esse evento lá em Ipatinga e tal, vai lá, vai ser massa. O ingresso é R$450. Eu falei, caramba, né? Porra, tô querendo fazer a galera ganhar dinheiro e eu tenho que pagar o ingresso, mas beleza. Eu falei, tá me testando. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou ver minha agenda, porque tá muito em cima. Né? Uma semana é muito pouco tempo, então eu vou ver aqui se eu consigo encaixar, tem alguns compromissos. Vou dar uma olhada aqui e já te falo. Ela falou, não, é verdade, a agenda é complicada mesmo e tal. Mas o que eu ia fazer? Eu não ia ver minha agenda, eu ia ver meu saldo. E aí o que eu fiz? Lembra que eu tinha R$1.500, história verídica. Eu tinha R$1.500. R$500, 450, né? Fui pro ingresso. R$500 foi para o aluguel de carro, que eu aluguei durante 3 dias, ou 3 ou 4 dias, se não me engano, o carro.
Falei, eu vou de carro, uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é alugar um carro e viajar. Fiz isso, aluguei carro, falei, não vou de ônibus, eu vou de carro. Aluguei o carro, que eu tô quebrado, mas minha mente minha mente é de rico. R$ 450 no ingresso, R$ 500 no carro e R$ 500 no hotel deles. Eu falei, vou ficar no mesmo hotel que eles. E aí beleza, fiquei no hotel no mesmo hotel, fui pra lá, gastei os últimos R$ 1.500 que eu tinha. Lembro que eu tinha cartão de crédito um pouquinho ainda, então a comida e tal, veio tudo daí. Fui no evento, eu participei dos 2 dias e meio de evento e eu só conversei com eles durante 20 minutos no intervalo de almoço de um dos dias, que eu acho que foi o último dia. Então eu participei do evento inteiro, conversei durante 20 minutos, fechei o negócio, voltei pro BH, depois voltei pra minha casa, pra casa da minha mãe. E nisso trabalhando, né, pra lançar o produto. Isso era setembro, eu acho, ou setembro, outubro, a gente ia lançar o primeiro produto em dezembro. E aí eu voltei pra casa da minha mãe e teve um acontecimento na casa da minha mãe que me marcou muito. Que eu lembro que tinha acabado de jantar e eu fui lavar minha louça e do nada eu comecei a chorar, compulsivamente. Comecei a chorar, de soluçar. E aí minha mãe sabia da história, mas não sabia tanto, sabia mais ou menos. Eu sei que ela pegou, me abraçou, começou a chorar junto comigo, sem entender direito. Ela falou, filho, me fala o que tá acontecendo. E eu só chorando. Eu falei, nada não, mãe, você me abraça. A gente ficou ali por alguns minutos e, enfim, depois passou o choro compulsivo. E eu saí, eu falei, nada não, mãe, tá tudo bem e tal. Fui pro quarto trabalhar, continuar a fazer o que eu tava fazendo, me reerguer. Foi um momento que me marcou muito, eu sempre conto isso quando eu tenho oportunidade, porque é um acontecimento que representa esse momento eu chorando com a minha mãe ali, foi bem impactante pra mim. E de certa forma eu falei, cara, isso não vai acontecer, isso é um momento, né? Isso não é quem eu sou, isso aqui não é quem eu sou, isso aqui é como eu estou. E aí eu sei que a gente lançou o primeiro produto em dezembro e a gente faturou mais de R$ 20.000 esse mês. Em janeiro eu já estava fora de casa de novo, morando sozinho e indo atrás dos meus projetos. E a coisa começou a crescer. Nesse período também eu lancei uma amiga minha, hoje eu enfim, a gente fez 2 lançamentos que na área de disciplina positiva, é uma maneira de ensinar, de educar os filhos sem violência física, né? E foi muito legal também, deu um resultado muito legal, a gente vendeu ali 2 lançamentos, quase R$ 300.000. Isso foi em 2017, tá? Só para contextualizar. Final de 2016 estava quebrado, 2017 começou a funcionar. A gente está em 2019, final de 2018, então do final de 2017, desculpa, foi final de 2017 que a gente lançou o primeiro produto da Dayan. Dezembro de 2017 a gente lançou o produto da Dayan. 2018 eu lancei a minha amiga e continuei com o Dayan. Fiz esses 2 lançamentos com a Carol e depois a gente parou o projeto, eu foquei 100% no Dayan. Nesse ano, de dezembro até setembro, outubro, cara, com estrutura mínima, era eu mais uma pessoa e o Dayan produzindo conteúdo, a gente faturou R$ 800.000, se eu não estou enganado. Acho que a gente deve ter gasto nesse período aí R$ 30.000, que foi de infra mesmo, de produção e tal, ele tinha muito tráfego orgânico. E a gente lançava um produto atrás do outro, foi bem massa. E nesse período eu conheci o Hugo, o Hugo falou, cara, a gente lançou uma Ramudra, vamos tomar um café, sou aqui de Vitória, vi que você é daqui, a gente já fez 7 dígitos, vamos trocar uma ideia. Eu falei, vamos, pô, o cara parece ser massa, parece que vai agregar, sabe? Porque tem gente que às vezes entra em contato, só quer, nem sei quem é o cara, às vezes, enfim, não faz sentido. Mas ele se apresentou, ele falou, tem resultado, acho que você tem resultado também, vamos trocar uma ideia, vamos trocar experiência. Eu falei, vamos. A gente fez 2 cafés, tomou 2 cafés e fechamos a sociedade. Metade da minha parte do projeto, eles entraram nessa metade, então metade foi para eles. A gente fez uma negociação, eles entraram com 50% da minha porcentagem. E aí a gente começou a acelerar, eles vieram com uma visão de gestão muito legal, que eles já estavam nessa pegada de gestão que eu não tinha, sempre foi uma grande dificuldade minha, ainda é um desafio para mim. Acho que eu costumo brincar que o maior desafio de qualquer empresário é gestão. Puta, é difícil pra cacete, velho. É muito difícil. E você é empresário, aí você já contratou e tal, você sabe como é que é difícil isso. E aí eles vieram com essa parte, com estratégia e tal, a gente falou, vamos acelerar junto, vamos. A gente fechou esse negócio e aí de lá pra cá a gente só viu crescendo. Eu tô gravando esse podcast agora dia
deixa eu ver que dia é hoje, 26 de agosto, De agosto. 26 de agosto, até julho eu estava na sociedade, eu vendi minha parte para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. O Dayan me tomava praticamente 99% do meu tempo, mas eu não estava feliz. Foi massa pra caramba o projeto. Sou amigo de todo mundo lá dentro, eu agradeço muito, foi muito importante para mim esse projeto na minha vida, na minha trajetória profissional, mas para mim não estava mais fazendo sentido. Eu queria fazer isso que eu estou fazendo e eu estava sem tempo, que é aparecer, eu produzir conteúdo para vocês. Mas voltando um pouquinho o tempo, a gente começou a acelerar e cara, a gente faturou desde quando eu comecei o projeto do Dayan, lá final de 2017 até julho. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Acredito eu que passou um pouquinho de 4 milhões de reais. Então, em 2 anos, a gente faturou mais de 4 milhões de reais, sendo que 3 milhões foi só esse ano de 2019, primeiro semestre. Então, assim, pra você ver, né, lá atrás, ganhando 600 reais, para 7 anos depois, faturar o que a gente faturou. Então é um processo, não é do dia pra noite. Eu podia chegar pra você aqui e falar assim, cara, sou Arlindo, vendi mais de 8 milhões de reais, sendo que 4 milhões desses 8 foi nos últimos 2 anos, foi no último 1 ano e meio. Mas tá, isso não importa, isso é o mínimo, isso é o de menos na real. O que importa pra você é o processo, é o que eu quero que você saiba, é o processo. Eu tô aqui pra te ensinar como chegar lá, baseado na minha experiência, obviamente, né? E foi massa. E aí eu vendi esse projeto, vendi minha parte lá no Dayan. Hoje eu tenho uma empresa na área de sexualidade feminina e tenho a minha empresa aqui. Estou estudando talvez fazer um outro lançamento de num nicho específico, não tem nada certo. Mas basicamente é isso que eu faço hoje. Produzo conteúdo como especialista em marketing digital aqui para vocês, baseado no campo de batalha que eu vivo todos os dias. Todo dia eu tenho anúncio rodando, todo dia eu tenho conteúdo sendo produzido, todo dia eu tenho coisa sendo feita. E eu não estou fazendo no meu negócio de ensinar a fazer. Eu estou fazendo em outro negócio, em outros nichos. E aí eu venho aqui para você compartilhar aquilo que funcionou ou que não funcionou para mim. Então eu trago informações do campo de batalha para você. E essa que é a ideia desse podcast. Trazer coisas do dia a dia, que eu vivo no dia a dia. Então, marketing digital, o que funciona, o que não funciona. Minha especialidade é copy, por exemplo. Minha fraqueza no marketing digital é tráfego pago. Minha força é copy. E as coisas que eu não sei eu trago quem sabe aqui para falar com você. As coisas que eu sei eu falo e vou compartilhar tudo com vocês. E muito dessa caminhada, por isso que eu falei no começo, né, de desenvolvimento pessoal e alta performance. Cara, imagina quanta resiliência e quanta força de vontade, quanta persistência precisei ter para durar esses anos todos no mercado. Esse dia eu estava falando com um amigo meu, que inclusive o Everson, que eu conheci, lembra, lá na Afiliados Brasil, no primeiro evento que eu fui, que ele era meu sócio nesse produto de sexualidade. Ele começou com essa especialista, depois eu comprei metade da parte dele, depois eu comprei a parte dele. Hoje eu eu sou sócio da especialista cuidando do marketing digital desse projeto e eu tava conversando com ele. Cara, tanta gente sumiu. Algumas pessoas simplesmente pararam, outras aposentaram, falaram, pô, não vou trabalhar tanto, tô de boa. Outras simplesmente mudaram de mercado. E muita gente não conseguiu. Tem muita gente que eu vejo ainda hoje, de vez em quando eu vejo que tá a mesma coisa. E não tem nada de errado com isso. Mas esse não sou eu. E eu acredito muito numa coisa, que é o seguinte, ou você tá crescendo ou você tá decrescendo. Não existe ficar parado. Se você tá parado, o mundo tá em movimento, então você tá ficando para trás. Ou você está crescendo, não importa a velocidade, ou você está decrescendo, também não importa a velocidade. Então imagina o quanto de alta performance, resiliência e persistência eu precisei ter nesse processo. E eu quero trazer isso para você, porque isso, acho que é a parte mais... A gente ganha o jogo do marketing digital, do empreendedorismo aqui na cabeça. Aqui onde a gente ganha. Porque a parte técnica você aprende, velho. Você compra um curso, você estuda, você faz, você repete e faz. Agora, porra, coloquei, a gente, sei lá, investe 200 mil reais no lançamento. Se não voltar, porra, eu perdi 200 mil reais num lançamento, uma tacada, é difícil, é desafiador, sabe? Então você precisa dessa força interna. E eu quero trazer isso para você também, inicialmente marketing digital, depois a gente vai expandindo aí o leque de conteúdo para vocês. Beleza? Essa é a minha história. O que a gente pode esperar do futuro? Muito conteúdo foda aqui. Me segue no Instagram, @ArlindoArmando.
todo dia tem um monte de conteúdo em texto, em vídeo, em imagem, tem conteúdo pra cacete lá. Tô realmente acelerando, tô pegando escritório aqui em BH, vou começar a contratar gente. O negócio vai ficar... O bagulho vai ficar louco, como diz o paulista. Então vai ter muito conteúdo massa pra vocês. Vai ter produto que eu vou lançar, então quem quiser depois, mais pra frente, não tem nada agora, mas quem quiser se aprofundar em copy... Pô, o 1 milhão que eu fiz, na verdade, desses 4 milhões que a gente vendeu com o Dayan, por exemplo, se eu não estou enganado, 2,5 milhões foram vendendo e-books de R$100. Então um dos produtos que eu vou lançar, por exemplo, vai ser e-book milionário, alguma coisa assim. Vou ensinar você o processo que a gente fazia. Campo de batalha, não tem segredo. Tem o que a gente fazia, que eu vou te explicar aqui, o que a gente faz e o que eu vou fazer também, que eu faço em outros projetos. Vou trazer para você copy, vou trazer para você minha metodologia, vou trazer tudo isso para você. Então tem muita coisa foda, gratuita, vai ter coisa paga, vai ter evento ao vivo, isso tudo está no planejamento. A gente tô plantando essa sementinha, mas vai nascer muita coisa daqui. E lembra que eu tenho esses outros projetos, então eu tô trazendo coisa do campo de batalha para você. Eu não sei se tá claro para você o quanto que isso vale de eu trazer coisas reais do mercado. Eu tô todo dia vivendo isso, tô todo dia acordando de manhã, dormindo, pensando e respirando marketing digital, empreendedorismo. E eu invisto também em lançamentos. Então eu estou colocando agora, tem um lançamento do amigo meu que ele tem histórico, ele fez 2 lançamentos muito legais. Eu vou investir agora R$100 mil em tráfego, ele que vai executar o lançamento, mas eu vou colocar meu dinheiro lá. Então de todo canto eu estou vendo projetos acontecendo em real time, aqui agora, com riscos reais de ganhos e perdas, e eu vou trazer isso para vocês. E vou trazer gente foda também aqui. Uma das minhas grandes habilidades é networking. Eu conheço muita gente foda. Eu fiquei muitos anos no backstage sem usar essas pessoas, usar no bom sentido, né? Sem conversar, trazer, gravar. E agora eu vou começar a fazer tudo isso para vocês. Inclusive minha mudança para BH é estratégica por conta disso. Tem muita gente que está aqui em BH. Tem um polo muito grande dessa galera. E eu vou trazer todos eles para conversar com vocês. Beleza? Me segue no Instagram. Deixa seu like aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo quem que você quer que eu traga no podcast. Eu preciso de 2 coisas, eu preciso que você me comente. Quem que você quer que eu traga e que nome que... Não, o nome já vai estar decidido. Esquece essa parte que eu estou gravando antes de definir o nome do podcast. Então, eu iria falar para você me sugerir nome, mas provavelmente o nome já vai ter sido definido nesse momento. Então só comenta aqui para mim, quem do mercado você gostaria que eu trouxesse para bater esse papo aqui comigo, do marketing digital, de vendas, persuasão, copy, tráfego, gestão de pessoas, que é o grande desafio que você vai ter quando você quiser escalar seu negócio, seja online ou não, desenvolvimento pessoal, o que for. Quem que você gostaria de ver aqui no podcast e que eu vou fazer o máximo de esforço possível para trazer eles com certeza absoluta. Beleza? E o mais importante, eu acho, nesse processo é você se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos. E também tem um sininho. Eu não sei exatamente como é que funciona, porque eu particularmente não tenho notificação no meu celular. Se todo mundo não tiver, vai ferrar, mas você pode se inscrever no canal e tem um sininho. Se você tiver notificações no seu celular, você assina esse sininho, que ele aparece uma notificação quando eu posto um vídeo novo. E provavelmente vai ser vídeo diário, não é certeza, mas eu não estou dando certeza aqui, mas provavelmente pelo planejamento que eu estou tendo aqui vai ser vídeo diário que eu vou postar aqui para vocês. Então vai ter muita coisa legal aqui no canal. Então já se inscreve e comenta aqui embaixo quem você quer que eu traga. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui comigo. Parabéns por você estar aqui, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e você está aqui me ouvindo e aprendendo um pouquinho com a minha experiência. E tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Foi um prazer. Cara, antes de finalizar, eu só quero deixar claro, eu estou muito feliz de fazer isso aqui, muito feliz. Eu tô desenhando, voltar a produzir conteúdo e voltar pro mercado, aparecer, compartilhar o que eu tenho para falar há muitos meses, muito tempo. E quando eu saí do Dayan, cara, tava dando dinheiro. Eu vendi minha parte, se um dia eu puder contar esses valores, não faz sentido financeiramente. É um dinheiro bom, mas não financeiramente, pelo planejamento que a gente tinha, eu ia ganhar, sei lá, 6 vezes mais, 5 vezes mais, 4 vezes mais, no mínimo 4 vezes mais do que eu vendi nos próximos 6 meses. Mas tá tudo bem, eu tava agoniado, eu precisava fazer isso aqui que eu tô fazendo.